Olá, eu sou Omar Augusto Leite Melo, estou aqui ao lado do Francisco Ramos Mangieri. Nós, nesse momento, queremos apresentar o nosso mais novo livro, ISS na Construção Civil. Um livro que nós procuramos abordar, como o próprio título apresenta, né? Os temas gerais, polêmicos, legais, jurisprudenciais e doutrinários a respeito da cobrança do ISS sobre esse ramo da economia que tem rendido muitos empregos e também muitos tributos, inclusive, é claro, o ISS, não é, Francisco? Sem dúvida nenhuma, né? Os municípios aí é uma excelente fonte de receita, né? Principalmente agora com novas decisões aí do STJ, validando uma base de cálculo integral, sem qualquer dedução. Então está aberta a possibilidade dos municípios aí aumentar as suas arrecadações e fazendo incidir o ISS sobre uma atividade muito rentável. Pois é, nesse livro a gente procurou responder qual é o fato gerador do ISS na construção, ou seja, o elemento material, né, da regra matriz de incidência do ISS. Abordamos quando ocorre o fato gerador, o elemento temporal, onde ocorre o fato gerador do ISS, que é o elemento espacial. Isso parece até simples, mas não é, né? É. Porque a construção civil sempre constituiu uma exceção, né, à regra do estabelecimento prestador. Óbvio, né? Só que recentemente o STJ proferiu um julgado entendendo que serviços de engenharia construtiva devem ser tributados no local da obra também. Isso, muito interessante. Então é algo que despertou aí muitas dúvidas, muitas polêmicas aí que nós tratamos também na nossa obra. Isso. E também abordamos quanto que se deve pagar de ISS, ou seja, a questão da base de cálculo e da alíquota do imposto. Conforme o Francisco mencionou, o assunto é muito interessante na medida em que a gente trata da composição dessa base de cálculo, né, à luz da jurisprudência, né, Francisco? Sem dúvida. Nós dissemos já que a base de cálculo hoje não há mais dúvida, é integral, né? Não se deduz mais materiais, Isso. Nem subempreitadas, embora você tenha uma tese, né, que você bem colocou no nosso livro, que devem ser deduzidas as subempreitadas, posição que não se amolda às decisões do STJ. Então a questão da base de cálculo aqui nós pacificamos, né, foi um posicionamento unânime da nossa parte, que de fato a decisão do STJ está corretíssima. Não é possível deduzir os materiais da base de cálculo do imposto, porque de acordo com o entendimento do STJ e ao nosso também, somente poderão ser deduzidos, né, esses materiais se forem produzidos pelo prestador. Ele está vendendo, né, comercializando o fato gerador do ICMS. No tocante às subempreitadas, eu entendo que é uma matéria de índole constitucional, ou seja, não para no STJ não, compete ao STF decidir se essas subempreitadas tributadas pelo imposto podem ou não, devem ou não ser excluídas da base de cálculo. Até no livro deixo bem claro que eu não entendo que isso seja uma dedução da base de cálculo. Não é dedução, porque dedução precisa de lei municipal nesse caso. Uma lei complementar, federal, nacional, não poderia fazer isso porque seria uma isenção heterônoma, né, vedada pelo artigo 151 da Constituição Federal. Mas a minha principal dúvida é por que tributar um serviço que não foi prestado pelo construtor. Ele terceirizou isso para o subempreiteiro. Então quem efetivamente prestou o serviço, ou seja, praticou aquele fato jurídico tipificado na lei do ISS, prestação de serviço de construção, foi o subempreiteiro. Então ele, só ele, pode pagar o imposto, né? Esse é o meu entendimento, que não conta com o seu posicionamento. Isso, né? E até do STJ, né? O STJ tem entendido, assim como eu entendo, que na verdade o ISS, o que configura o fato gerador é a contratação cumprida, obrigação cumprida. Contrato. Exatamente, não só o contrato, porque tem que ser prestado o serviço. Agora, como foi prestado, se o contratante original que o prestou ou se houve uma terceirização, pouco importa. E com relação ao último elemento, o elemento pessoal do fato gerador do ISS, a gente também aborda quem é o credor da obrigação tributária e o devedor. Então é um livro
acho que é um dos únicos livros no mercado, né, Francisco, sobre esse Sim. tema. E é um livro, que eu acho que é muito importante a gente dizer isso, é um livro extremamente prático. É um livro que foi construído através dos nossos cursos e palestras proferidas, né, ao longo desses anos que nós temos aí tido o privilégio e a oportunidade de lecionar, principalmente para auditores fiscais e procuradores municipais, né? Ele traz ainda comentários sobre a incorporação imobiliária, né, distinguindo aí as hipóteses entre ITBI e ISS, quando incide um e outro tributo. Fala também da responsabilização no habite-se. Quem que é responsável? O dono da obra. Há responsabilidade em todos os casos. Mas o dono da obra contratou empregados, registrou em carteira, paga ISS ou não paga. A obra foi realizada por pedreiros autônomos, isentos pelo município, e daí há incidência ou não do ISS para o dono da obra, outra questão importante. E, por fim, ainda traz um modelo de instrução normativa que regulamenta aí a mudança de entendimento, né, explicita a mudança de entendimento do fisco com relação à composição da base de cálculo. Aqueles municípios que ainda tributam a construção civil, autorizando a dedução de materiais subimpletados. Então nós elaboramos uma instrução normativa, não há necessidade de lei no primeiro momento, a não ser que a legislação municipal seja expressa no sentido de dedução de materiais adquiridos das lojas especializadas, mas no caso em que a lei municipal simplesmente reproduz a lei complementar 116, não há necessidade de lei. Então essa instrução normativa que serve como anexo do livro servirá para a Fazenda Municipal mudar o seu entendimento sobre a matéria. É isso. A gente também estava esquecendo de mencionar que o nosso livro também aborda o ISS na construção civil no Simples Nacional, trazendo na parte final várias jurisprudências do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? Enfim, é um livro aí novo, é um livro bastante rico e bastante atualizado de informações em torno do ISS na construção civil. Ou seja, um livro indispensável, na nossa opinião, para aquelas pessoas que militam na área tributária municipal, claro que principalmente neste ramo da construção civil.